A paz do Senhor Jesus Cristo trouxe uma palavra de Deus para a sua vida que se encontra no livro de Mateus 14, versículo 26. A palavra do Senhor vai dizer: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, sentiu a força do vento e ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato é o Senhor, o Filho de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Irmãos, essa palavra é maravilhosa. O que é que aconteceu aqui? Louvado e engrandecido seja o Senhor. Muitas das vezes você está no seu barco, você está no seu templo, na sua casa, xerebeira com uma suribicandarácia. E ali começa a vir a tempestade, ali o mar começa a ficar revolto, as coisas começam a sair do lugar, as coisas começam a sair do seu controle. Mas as coisas podem sair do seu controle, mas você sabendo que Jesus, ele é contigo. Que é ele que está no barco. E muitas das coisas que acontecem na minha, na sua vida, é Jesus que nos coloca naquela situação. Porque foi Deus, irmãos, que colocou Pedro nessa situação. Quando os discípulos viram, falaram: é um fantasma, xerebeira, mas não era um fantasma, era Deus ali naquela situação. Eu creio que provando a fé de Pedro. Então tem muitas coisas que você vai passar na sua vida que é Jesus lhe provando, xerebeira como na suribicandarácia. Mas não é para você ter medo, porque Pedro, aleluia, eu quero já dizer aqui, aleluia, que Pedro ainda foi ousado, porque ele foi ousado em falar com Jesus, porque ele disse: se é o Senhor mesmo, que eu vá estar andando até você pelas águas. E Jesus falou: venha. Aleluia, quando Pedro, ele, aleluia, tocou os pés sobre a água, ele ficou até em pé, mas quando o vento veio, ele ficou com medo e começou a afundar. Assim é na minha, na sua vida, irmãos. Muitas das vezes você vai falar coisas, aleluia, que Deus nem vai querer, aleluia, te pôr, aleluia, na prova daquela situação, mas você mesmo se coloca. Jesus estava ali sim, provando Pedro. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor, para ver a fé dele. E Deus tem lhe provado, eu não sei qual é a área da sua vida que Deus ele tem lhe provado. Mas não tenha medo, Pedro. Xerebeira com a suribicandarácia. Porque quem te chamou para essa grande obra foi Deus. O que Deus tem contigo é grande, irmão. Louvado e agradecido. E é natural a gente, o ser humano, sentir medo, sim. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Mas a palavra que o Senhor tem para a tua vida é que você não tenha medo. Porque o medo de Pedro fez com que ele afundasse. Louvado e engrandecido no Senhor.